E aí, turma, como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco do State of Frontend 2024, que saiu aqui pela Software House. Cara, muita coisa bacana, vamos dar uma olhada nesse artigo. Então, basicamente isso aqui é um compilado, né, de um report para saber como é que o front-end tá andando, como é que as pessoas estão trabalhando no front-end. E aqui você tem 6.028 pessoas, então bastante gente de 139 países, com 23 experts. Então vamos dar uma olhada. Tem uma introdução inicial, falando um pouquinho aqui dos países, né, você vê a Norte América, bastante gente da South America, África, Ásia e, é claro, dominantemente Europa, né, que já dá para ter uma noção que, obviamente, os resultados aqui vão estar mais num viés europeu do que qualquer outra coisa, né? Aqui um pouquinho das indústrias, né? Que essas pessoas que responderam, você vê que começa com IT, Finance, Retail e vai descendo. Então, maioria de IT, Finance e E-Commerce. Mas, ó, isso aqui é bacana. Primeiro, qual que é a composição dos times, né? Qual que é a posição da pessoa que estava respondendo? No caso aqui, bastante full stack e senior front-end. Você vê que a maioria aqui é full stack ou senior. Não sei como é que ele colocou full stack aqui, colocou senioridade junto, né? Não dá pra saber se é senior full stack, mid-level full stack ou junior full stack, né? Mas tá aqui, ó, bastante senior, bastante mid e aqui umas outras áreas, né? Como QA e back-end. Então você vai ver que os resultados aqui são, né? Pessoal que trabalha com front, sem dúvida, né? O tamanho da empresa, olha só, de 10 a 99, mais de 1.000, de 100 a 200, de 200 a 500, que ficou um pouquinho confuso, mas no fundo a maioria sim são, por ver que são startups, depois seguido de empresas já grandes, né? Eu já diria que mais de 1.000, cara, mais que enterprise. Até de 200 para 1.000, putz, não tem como, né? Aqui ele como que descreve cada uma das empresas, né? Se ela é digital first, ou se ela é non-tech, ou se ela é software development service, né? Ali um outsource da vida, né? Que vai vender times de engenharia para lidar em outras empresas. Aqui eu achei bacana, cara. Que pau a pau ali, remoto com híbrido. Eu tenho sentido muita vaga híbrida aparecendo, né? Ah, você não quer trabalhar aqui no escritório 2 dias? Ah, não, mas um dia só você não vem. Então tem bastante, assim, recrutadores que eu vejo até da minha experiência abordando, pô, a gente tem vaga híbrida, você não quer vir aqui um pouco no escritório? Mas você vê que ainda tem bastante only remote. Anos de experiência nas tecnologias do front-end, aqui falando mais das pessoas que responderam, você vê que tem bastante gente com 10 anos a mais experiência, ali um staff engineer, né? Mas bastante senior, de 6 a 5, 3 a 5. E claro, o que dá para entender é que as respostas aqui, principalmente quando a gente chegar na parte de tecnologias que estão usando e que pretende usar, ou que pretende aprender, vai estar direcionado a esse público aqui, um pessoal mais sênior. Quais outras roles como é que é o nome mesmo? Role, mano. Role é função, né? Então, no seu time, você vê que tem bastante back-end, project, UI, UX, QA. Então, o clássico ali de time de desenvolvimento. Aqui, isso aqui é bacana, porque bastante front-end respondendo que se sente confortável com back-end development, né? Também tem esse viés mais do back. Aqui, o próprio front-end da Software House. E aqui eu acho que começa a parte mais interessante, né? Frameworks, cara. Toda semana uma nova, né? Essa lista aqui, se pegar todos, meu Deus do céu. E olha que interessante, você vê React disparado, né? Como a mais usada, as pessoas gostam. Tem bastante user and dislike aqui. AngularJS, você vê que também tem uma galera que não gosta, usa o React, mas não gosta do React. Você vê aqui de não ter interesse, você vê a maioria não tem interesse nessas aqui, ó, caindo até Quick, ó, você tem Preact, Phoenix, Lit e Ember, então, nossa, a maioria não tem interesse em Ember. Agora, o que ficou interessante aqui é ver que Vue também, junto com React, muita gente que usa e gosta, e também muita gente com interesse em aprender em Svelte, cara. Então, tá aí uma framework, pessoal, né, want to learn in the future, né? Então você vê, capaz de ter um movimento, quem sabe, talvez para HTMX ou Svelte, né? Eu chutaria Svelte vem ganhando popularidade. Agora, olha só que bacana, Rendering Frameworks, cara, Next.js disparado com 52.9 e na sequência ali você vê Nuxt e o Astro como, né, as maiores frameworks. Realmente Remix não ganhou tanta popularidade, né? E Gatsby, Docusaurus usei uma vez para algumas docs, então assim, realmente não tem um caso de uso muito grande ou genérico, né, como o Next. Mas é bacana ver realmente que Next domina, então, ó, se é um front-end, cara, Next é o caminho. Mas tem muita gente querendo aprender, ó, no futuro, Astro e também Nuxt, né? Até SvelteKit, né? O que justifica, né? Porque SvelteKit sendo a rendering framework do Svelte, você vê a mesma tendência aqui embaixo. A React reigns continue, né? Não tem como, o React dominou de fato. Até o Josh aqui comentando um pouco do React, um pouco do Astro, né? E libraries, aqui é bacana. Cara, você vê Zod dominando em validação, não tem como, né? A maioria das empresas usando Zod. Tem um pouco de experiência com o Yup também. Yup é interessante, funciona. Agora Zod, cara,
disparado a mais usada aqui pelo pessoal que respondeu. Em termos de datas, né? Date management. Então, em termos de date management, você vai ter Date FNS ali estourado, ainda bastante gente usando Moment. Eu diria que a gente está numa fase de migração, né? O que já existe, tem muita coisa em Moment, e aí o novo ali sendo construído mais em FNS ou até mesmo Day.js ou Date.js. Aqui tem bastante gente que não gosta do Moment, né? Então você vai ver que eu chuto para um futuro uma migração de Moment para Date FNS, à medida que a gente for migrando esse código e as pessoas foram deixando de usar o Moment, né? Agora, esse State Management é bacana, hein, cara? Olha só que doido. Muita gente usando o React Context API para gerenciar State Management, né? Que ali seria um Context API mais State, mais Use Reducer. Na sequência, você vê Redux Toolkit, que por sinal tem vídeo no canal, vou deixar um card aí para vocês darem uma olhada. Eu faço um crudezinho simples para vocês entenderem uma primeira configuração, como é que usa. E na sequência Redux, né? Zustand, o que é bacana, porque eu cheguei a ouvir falar do Zustand e realmente me parece bem simples. Bastante gente assim, também interessada, né? Você vê 18,7% querendo aprender no futuro. O que mais que a gente tem aqui, ó? Which other libraries have you used in the last year, né? Aí você tem algumas outras, óbvio, né? Não tem como todo mundo usa Lodash alguma hora, né? Lodash, alguma hora você vai usar Lodash, não tem como. E aí você tem jQuery na sequência, RxJS, né? Para um código reativo e underscore, que eu nunca usei underscore. Boa pergunta. E aqui tá lá, dados, cara. Olha só, which tool have you used to fetch data? Óbvio, né? Não ia ter como. Axios disparadaço, assim, não tem como. Tem muita gente que não tem nem opinião nesse KY aqui, que eu também nem conheço. E aí você tem Tanstack Query, também muito utilizado, só que native fetch. Então, se você for ver, ou a pessoa tá usando o Axios ou ela tá dando um fetch. Também que é uma sintaxe muito boa, muito fácil de usar. E aí você tem TRPC, que realmente não pegou, né? Não tem, pelo menos no pessoal usando aqui, e Apollo ali. Até porque nem muitas pessoas usam ali. O Apollo é mais usado para GraphQL, queries em GraphQL, então bacana demais. Aí Tested Solution, pessoal comentando TRPC, SWR, que eu acho que nem tá aqui. Ah, não, tá aqui sim, ó. Tem alguns projetos de React no Next que eu uso, SWR. Tá aí, ó, 20%. Mas o bacana, ó, muita gente querendo aprender TRPC, hein? Aí também dá pra ver um pouco do que as pessoas estão tendendo a aprender e usar, possivelmente no futuro. Hosting, nossa, Vercel disparado, não tem como, né? Pô, 2 cliques você tem o seu deploy ali, AWS na sequência, muita gente rodando seu próprio servidor ainda, Netlify, não é minha responsabilidade, então bastante gente ainda, muito front-end, não pensando no deploy, e aí na sequência aqui, Azure Cloudflare. Se vocês querem ver conteúdo sobre cloud, cara, deixa nos comentários aí que eu posso trazer mais conteúdo. Já trabalhei com GCP, com AWS, eu poderia explicar um pouquinho os conceitos para vocês. Óbvio, né? Vercel AWS disparadaço, né? Você usa integração contínua, maioria usando, cara, e eu sempre recomendo, né? Nunca deixa aquele seu PR ficar gigante, sempre integra o seu PR e faça o deploy, né? Faça um Continuous Integration e Delivery, que aí é muito mais fácil. Você tem iterações menores, é mais fácil dar rollback, é mais fácil de detectar qual foi o bug, etc. GitHub Actions aqui em CI Solutions, disparadaço, né? Na frente do GitLab, depois Jenkins. Claro, muita empresa tem Jenkins, não tem como. Então, e GitLab CI. Se eu não me engano, eles foram pioneiros, né? GitLab, acho que se eu não me engano, começou, depois o GitHub Actions veio, mas, meu, não tem como. Um YAML ali que você configura facinho, já tem checks, você tem pipelines rodando, então funciona muito bem. E você usou micro front-end? Cara, a maioria não. Quem achou aí que micro front-end ia pegar, realmente não pegou. E aí as soluções de micro front-end, você tem Single SPA, Open Components, Module Federation do Webpack. Mas de fato, micro front-end... Assim, eu cheguei a trabalhar num projeto que estava se migrando para micro front-end, mas ainda assim estava difícil, né? Which package manager do you mostly use? Yarn e NPM. Não tem como. PNP ali. PNPM. A grande final do soletrando do... PNPM ali. Temos um campeão! Junto com Yarn. E é claro, né? O NPM é o clássico ali, é o que já tá com o Node. Não tem como, né? Vai ser o mais utilizado. Runtime, olha só. O Node, Ban e Node. Aí você me pergunta, por que tem 2 nodes aqui? Boa pergunta, né? Porque se for ver, domina tudo. Precisa reportar para eles, porque alguma coisa aconteceu aqui. Mas de fato, você vê interessante, né? O Ban já ficando seu dente aí no mercado a 10%. Que, na minha opinião, o Ban no lançamento, no 1.0, veio assim, com facilidades que eu sofria no Node para configurar. E o Ban falou assim, olha, a gente resolveu tudo isso aqui para você, né? E a gente ainda melhorou a performance, é claro, né?
É questionável a questão da performance. Você tem que testar em projetos grandes, ver como é que a sua aplicação vai resolver, porque um benchmark não vai ser necessariamente a mesma resposta que você vai ter no seu próprio projeto. O que mais que a gente tem? Isso aqui só Chapter 2, bicho. Ó, Chapter 3... Quem tá usando TypeScript não tem como, velho. Tá todo mundo usando TypeScript, todo mundo se apaixonou por esse negócio. E aí, você sabe, né, cara? Depois você vai, não tem mais volta. 94% de quem respondeu usa e gosta. Tipo, eu sou apaixonado. Todo projeto que eu toco, eu ponho TypeScript, não tem como. É muito bom e, é claro, seu projeto vai crescer e a tipagem vai salvar a sua vida, né? Ele vai resolver muitos bugs antes mesmo de você fazer o deploy ali. Taticamente, você já vai ver que seu código já tá quebrado e aquela propriedade vai estourar. Então, se você fizer uma boa configuração de TypeScript, cara, no seu test config, olha, eu juro pra você, muitas vezes vai ter alguma dor ou outra pra tipar, mas no geral vai ser uma facilidade imensa. E hoje as bibliotecas, elas estão a maioria tipadas e não tem como, né? Browser APIs, ó, você tem Fetch, Storage, WebSocket e Clipboard, né? Algumas outras aqui na sequência. Dessas eu acho que eu nunca usei Intersection ou Resize Observer, né? Acho que o resto do que eu já mexi. Mas bem interessante. E uma pena, né? O WebGL ainda pouco usado. Espero que com o tempo as pessoas usem mais o WebGL e criem interações ali interessantes. PWA, cara, qual que é o futuro? É popular, mas tá aumentando, nada vai mudar. Muita gente achando que vai, né, fazer um decay. Eu pretendo gravar um vídeo sobre PWA aqui no canal, explicar um pouquinho do conceito e como você constrói um PWA, o que envolve, né? Eu particularmente adoro, o meu site é PWA Ready. Minha opinião, eu acho que com o tempo a popularidade vai aumentar. Mas é claro, né, até todo mundo aderir, as empresas falarem, não, vamos... né, pô, vamos suportar mais APIs, vamos liberar, vamos, né, agora você tem a Safari recentemente, né, dando suporte a push notification, então vamos ver, né, cara, vamos ver, Design System, cara, ChatCN ali estourado, não tem como, né, sucesso absoluto, a gente tá usando aqui na empresa, meu, fenomenal, né, se você entrar lá, fernandobeloto.com, ChatCN tá naquele site, tá no blog que a gente construiu, então... muito bacana. Bootstrap ainda, cara, vive, né, mano? Não tem como. Bootstrap não é mais o rei, mas olha, 11.7. Muita gente gosta, né? Mas é aquilo, né, cara? Fica muito caro de Bootstrap, não tem como, né? Você fez com Bootstrap, você vai bater o olho e falar, não, isso aqui é Bootstrap. Design Handoff, cara, Figma dominou, não tem como. Zeppelin perdeu, Marvel perdeu, Invisor, Framer. O Figma, cara, revolucionário. E, infelizmente, né, Adobe perdeu essa oportunidade de comprar. Tailwind CSS continua a dominar? Tem como, né? 67 aqui, ó. Claro que SAS ainda é muito código em SAS CSS. CV CSS Modules, Plain CSS. Mas olha, vou falar pra você. Depois que você toca no Tailwind CSS e você entende a beleza dele com um componente, você fala, meu, é isso. Chega de escrever nome de classe. É muito fácil de configurar, muito fácil de usar. É claro, muita gente vai reclamar, vai falar, nossa, mas essa classe tá gigante, meu componente tá feio. Mas é aquilo, cara. Ou você prefere navegar em outro arquivo, porque eu acho que você vai escrever menos código, se você for ver. Porque, querendo ou não, você vai ter que criar a classe, aplicar o estilo. Aqui, o nome da classe já tá pronto com o estilo dentro. E tem uma série de otimizações também, né? Então, vale a pena relembrar isso. Testing. Who responsible for testing your software? Desenvolvedores e QA, maioria desenvolvedores, só desenvolvedores, maioria QA. O desenvolvedor dificilmente ele vai ficar fora de testar o próprio software. Né? Tem que, não adianta. Você escreveu, você vai ter que testar. Você executou, né, teste de software no último ano? A maioria diz que sim. Que tipo de teste você escreve? Maioria em Unity, né? Não tem como. Mais fácil, mais rápido. End-to-end demora mais, mas é claro, agrega muito mais valor. E ali sendo seguido por testes de integração. Já era de se imaginar, né? Jest e Cypress na frente, Vitesse seguindo. Eu acho que assim, pelo tempo do Jest no mercado e pelo tempo do Vitesse no mercado, eu vejo muito Vitesse superando o Jest, né? À medida que o tempo passar. Projetos novos já são configurados com Vitesse, tem empresa migrando para Vitesse. Então, é um tooling que, na minha opinião, os caras acertaram demais. Favorite Desktop Code Editor. Rapaz, o cursor não tá aqui, né? Senão eu ia falar, meu, coloca o cursor aí, porque pelo amor de Deus. Mas VS Code aqui disparado, seguido de JetBrains, né? E alguns mais hardcores. Pô, quem lembra de abrir, né? De codar no Sublime, velho? Nossa, saudades. E aí, Favorite Browse Code Editor, CodePen estourado, na sequência com Code Sandbox e StackBlitz, né? Eu desses aqui, Code Sandbox pra mim, é meu predileto. Favorite Version Control Provider, cara, não tem como, né? GitHub dominou. GitHub dominou. Os códigos lá. E se você quiser bastante código open source, cara, dá uma olhada. No meu perfil tem vários projetos que eu fiz. Então, provavelmente vai ter alguma POC que você pode usar lá. Low Code, a maioria nem toca em Low Code. Airtable Retool aqui na sequência. É claro, muito pouco, né? Não tem como. Parece que a maioria dos desenvolvedores fala, No Code, esse negócio aí. No Code parece que você tem... limitou, né?
eu não tenho muita experiência pra falar, então... Anyways, cara, Create React App ainda sendo usado como build tool, né? Vite dominou, fácil de criar, o bundle executa rapidinho, o hot reload é magnífico. Cara, assim, na minha opinião, uma das melhores build tools já inventadas. E é claro, né? TurboPack, SWC vindo aí, Rollup vindo aí, e S-Build, né? Que já há um tempo no mercado. Mas é interessante ver como que o Vite, quando ele apareceu, ele realmente dominou, assim. É tipo amor ao primeiro comando. Você executou o comando, você fala, não, a partir de agora... Isso é aqui no canal mesmo, né? Você vê os projetos que eu crio, são com o Vite. E aí, você usa algum linting mechanism? A maioria diz que sim, usa e gosta, né? Tanto ESLint e o Prettier, né? Prettier seria mais um formatter aqui, mas de fato, né? O ESLint dominou, cara. Todo projeto de JS tem ESLint aí. Website Builders, ó, Shopify Webflow. A maioria do desenvolvedor vai escrever o código dele na mão, vai buildar, né? Não vai construir o site dele como Shopify Webflow. Operating Systems, cara, se não tem macOS, depois que você começa a usar e aprende a gostar. E eu acho que o grande fator aqui, é claro, é muito mais caro, né, do que você ter um computador Windows. Agora, o quanto ele é reliable, né, o quanto é confiável, não tem como, não trava, velho, de jeito nenhum, muito difícil. Você usa AI? A maioria diz que sim, e eu acho que só tende a aumentar, e esse número aqui só tende a diminuir. E qual AI tool você usa? ChatGPT, de fato, dominando. Vamos ver onde é que tá o cloud. Cara, olha, eu não sei que data foi essa resposta, mas olha, só 2.8 no Claude. Eu recomendo demais você testar o Claude, na minha opinião, que ele bate a maioria dos que estão aqui. Até o uso, né? Putz, o Midjourney é pra gerar imagem, mas assim, em termos de code completion, não tem modelo melhor. Aqui, ó, have you used AI in your front-end development work? Code Assistant, Knowledge Source, Code Review. Olha, tem muita informação, mas a gente já tá chegando no final, ó. Vamos dar uma olhada aqui. What is the future of AI in front-end development? It will forever augment front-end developers' work. É o que eu acredito. Eu acho que sempre vai. Eu acho que a gente já teve um boost de produtividade. O boost só vai se manter pra sempre, assim. Eu acho que não tem como, né? Você aumentou a produtividade com autocomplete, com ajuda, com debugging, com tudo que for, cara. Sabe? Só o fato de você argumentar e ter ali. Você tem o seu código, ah, não entendi essa função. Você tem um resumo rápido, sugestões. As sugestões são em blocos, em multilinhas, em... Sabe? Não tem como. Acho que realmente mudou pra sempre com o IA, porque deu um boost e esse boost ele vai se manter pro todo o resto, né? Então imagina, você tem um boost num dia. Seu computador ficou o dobro de velocidade, por exemplo. Todos os outros dias vão se manter com aquela velocidade, né? Eu acho que é um boost que a maioria dos desenvolvedores, quando eles aprenderem a usar no workflow deles de maneira consciente, que quem é mais sênior tá usando de maneira consciente, é claro, se você não entende nada do que tá acontecendo e você só esperar a IA hoje, ela não consegue resolver o seu problema e você dormir no travesseiro tranquilo, né? Até porque você tem que dar manutenção naquele código. E se, né, der algum problema e a IA não conseguir te resolver, né? Aí tem que ser com você. Mas eu acho que de uso consciente é uma ferramenta fantástica, que nem, por exemplo, você tem, poxa, vou escrever meu código lá no Notepad++, ou vou usar um VS Code com as funcionalidades ali de navegação de código, de linting, de, né, todas as integrações do teste, com error handling, né? Você não vai querer, né? Pô, já tem um terminal ali, já tem syntax highlight, tantas outras coisas, go to definition, go to reference. Não dá pra viver sem mais isso. Então, eu acho que no fundo é isso. A AI se mostra como uma ferramenta que não dá pra codar mais sem. Ela vai estar ali, tipo, até dá, mas é claro, né? Você vai codar menos de quem tá codando com AI e tá usando pra aprender e escrever mais código, etc. Porque, querendo ou não, tem muito boilerplate, né? A gente sabe, velho. Ah, aquela tela, boilerplate. Ah, aquele controller, boilerplate. Então, aquele schema file, boilerplate. Então, assim, a gente vai focar muito mais arquitetura, design, poxa, quais são as tabelas que eu vou criar, quais os fields, quais as ideias, quais as integrações. E, meu, código é só conversar com a máquina. É claro, à medida que a gente foi subindo o nível, na minha opinião, só para fechar aqui, a gente foi subindo a abstração, né? Desde uma linguagem lá atrás do assembly, os caras escrevendo, furando o papel, até hoje linguagens bem mais alto nível que parecem como uma linguagem falada, né? Você pega um Python ali e você lê. É um texto em inglês aquilo ali, né? Dá pra entender. Se muito bem escrito, pô, você entende tranquilamente. Então, eu acho que no fundo a gente só tá cada vez aumentando a camada de abstração, mas tem que lembrar, claro, dos fundamentos, não pode esquecer, mas você tem que agregar essas funcionalidades no seu dia a dia e usar essas abstrações pra fazer coisas mais interessantes, né? Então a gente vai ter que ficar mexendo bit, né, e, pô, binário dali pra cá, se a gente não ia ter chegado onde a gente chegou. Eu acho que era isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho aí do State of Frontend, link do blog post, que eu vou escrever um blog post pra vocês resumindo esse conteúdo fantástico aí na descrição. Eu vejo vocês na próxima. Um abraço e até mais.